Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro para vocês. O livro de hoje é o conhecido Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Para quem não conhece a Djamila, ela é mestre em filosofia, é jornalista e é uma ativista social. Ela tem ficado bem conhecida nos últimos tempos. Inclusive, você consegue encontrar várias entrevistas dela aqui no YouTube. Não é difícil, é só você digitar Djamila Ribeiro. E ela já escreveu outros livros e eu ganhei de presente da minha mãe, obrigada mãe, o Pequeno Manual Antirracista. O título já explica sobre o que é o livro, né? Nesse livro, a Djamila vai falar do racismo no Brasil e o que fazer para combatê-lo. Ela vai dizer que o racismo, ele não são apenas atitudes racistas no cotidiano. Ela vai dizer que o racismo é um problema estrutural do Brasil, que a escravidão ela deixou marcas na nossa sociedade e que esses efeitos ainda se fazem sentir por pessoas negras no Brasil. Ela vai dizer também que não basta você dizer que você não é racista. Você tem que fazer algo ativamente para combater o racismo. E ela vai falar também, o livro é cheio de dicas de como, na opinião dela, você pode combater o racismo. Por exemplo, informe-se sobre o racismo. Ou então, reconheça os privilégios da branquitude. São capítulos curtinhos. Ela vai citar também vários autores negros. O que eu achei bem legal no livro, além de ter esse formato de bolso que permite que você leve para qualquer lugar e ser um livro fininho que você pode ler em um dia, o que não quer dizer que seja um livro superficial, que você vai ler em um dia, mas vai ficar pensando sobre ele durante um tempo. Mas como eu disse, um detalhe legal do livro é que lá no finzinho vem essa parte sobre os autores negros citados e vem a lista em ordem alfabética de todos os autores que ela citou, de quem são, de onde vêm, quais trabalhos foram publicados. Isso eu achei bem interessante para quem quer continuar se aprofundando nesse tema. A pessoa já sabe quem buscar e onde buscar para se informar. Isso eu achei muito legal. Um outro ponto do livro é que a Djamila vai combater esse mito da democracia racial, de que no Brasil não existe racismo, que por sermos todos miscigenados somos tolerantes. Ela vai dizer que isso é um mito, eu concordo. Ela vai dizer que é um mito que precisa ser combatido e que muitas vezes se diz que o racismo americano, por exemplo, é muito pior do que o brasileiro, que no Brasil não existe realmente racismo. Ela vai dizer que o racismo brasileiro é diferente, mas nem por isso ele é menos pior do que o racismo norte-americano. E você concorda? Acho uma sacada muito boa dela. Ela vai dizer também, como eu mostrei aqui para vocês, que é necessário se informar sobre o racismo. Não apenas se você for negro, mas pessoas de qualquer cor. Ela vai dizer que o racismo ele não é um problema que é só dos negros. Ele é um problema de nós todos, que nós todos temos que ser ativos na tarefa de resolver esse problema, de combater o racismo. Ela vai dizer que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, em quantas pessoas negras tem no nosso ambiente de trabalho, quantas pessoas negras aparecem nos produtos audiovisuais que a gente consome, novela, cinema, teatro, e que a gente tem que atuar de uma maneira a aumentar a proporção de pessoas negras nesses ambientes. Questionar por que, por exemplo, quando a gente vai a um restaurante, a maioria das pessoas negras estão servindo e não comendo. E ela vai dizer que muitas vezes uma estratégia do racismo é você colocar uma pessoa negra dentro de um espaço, por exemplo, um personagem negro na novela. Ela vai dizer que isso não basta, porque um personagem negro não vai representar toda a complexidade da negritude no Brasil. E que muitas vezes ela vai criticar também o que o Lázaro também faz no livro dele, que eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo,
que muitas vezes esses personagens são também estereotipados. E que é necessário uma pluralidade de representação das pessoas negras nesses meios e que a gente tem que trabalhar para isso. Ela vai explicar também o que é lugar de fala, que muita gente não entende. Muita gente acha que, por exemplo, você é branco, então você não pode falar sobre racismo. Você é homem, você não pode falar de feminismo. E ela vai explicar nesse livro direitinho o que é lugar de fala. Que não é que alguém está proibido de falar sobre determinado assunto. É que você tem que ter consciência de qual lugar que você está falando. Nessa questão, eu senti... alguém me corrija se eu estiver errada, que ela parte do princípio de porque de a gente falar de um determinado lugar vai necessariamente fazer com que essa opinião seja parcial. Por exemplo, que um branco falando sobre racismo, ele já vai ter uma visão um pouco viciada. Isso eu acho questionável, mas foi essa impressão que eu tive ao ler esse livro. Se você leu o livro e achou que não é isso que ela diz, ou se você leu, achou a mesma coisa e concorda, comenta aqui abaixo que eu quero saber. Ela vai falar também sobre apropriação cultural, que é um tema que está sendo muito debatido no momento, e ela vai dizer o que é e o que não é apropriação cultural. No sentido de que a questão não é só, por exemplo, a branca usar turbante, ou você copiar um estilo de cabelo, ou esse tipo de coisa. Ela vai dizer que é necessário que exista um respeito pela cultura alheia e que muitas vezes, no caso da apropriação cultural, esses bens culturais, eles são retirados do contexto em que eles foram criados e usados simplesmente como um acessório para vender coisa. Por exemplo, você pega a estampa africana, que é o exemplo que ela dá aqui no livro, bota num comercial onde só tem modelo branca para vender alguma coisa. Entendeu? Esse bem cultural ele foi tirado do contexto dele, ele foi esvaziado do significado e foi utilizado apenas como um bem capitalista. Isso ela vai criticar. Não quer dizer que você usar a estampa africana por si só seja uma apropriação cultural. Eu achei esse discurso dela bem interessante. Se você concorda com ela, se você discorda, comenta aqui abaixo, eu quero saber o que é apropriação cultural para você. Não esquece de comentar que eu quero muito, muito saber. Uma coisa que me incomodou no livro, eu já vi várias pessoas criticando isso, não apenas no livro da Djamila, mas de uma forma geral, é que ela fala que a maioria da população no Brasil é negra. Sendo que a gente tem uma miscigenação enorme e eu acho que muitas vezes as pessoas pegam qualquer pessoa que não seja visivelmente branca e já colocam na categoria negra. E tem muita gente que critica isso, inclusive ativistas negros. Tem aqui no YouTube, por exemplo, a Lívia Zaruti, que ela vai criticar isso. Recomendo que vocês deem uma olhada no canal dela. E eu acho que isso também faz um apagamento enorme da contribuição étnica dos povos indígenas. Que tem muito brasileiro que é descendente de indígena e não sabe. Então a pessoa é um pouco mais escura, já qualificam como negra, a pessoa até mesmo se qualifica como negra e a pessoa esquece que ela tem também um componente indígena, muitas vezes, muito forte. E às vezes a pessoa não tem a ascendência africana de maneira nenhuma. Então eu acho que enquanto o movimento negro procura se afirmar, é preciso prestar atenção nessa questão também. Não se afirmar apagando o outro e nem forçando quem quer que seja a assumir uma identidade com a qual a pessoa não se identifica. E muitas vezes, como a Lívia Zaruti vai dizer, um pardo, um mestiço se assumindo negro, ele está, na verdade, tomando o lugar do negro de verdade. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no canal dela. Não é difícil de achar, tem muitos seguidores aqui no YouTube. Certo?
A outra questão, isso eu achei bem interessante, é que ela vai falar que a juventude negra no Brasil morre muito. E geralmente quando se toca nesse tema, as pessoas falam apenas da juventude das favelas, dos bairros carentes. E essa foi uma das poucas vezes em que eu vi alguém falar que no corpo policial também tem uma grande quantidade de negros e pardos que morrem muito também. Então é um ponto positivo para a Djamila, que foi uma das poucas pessoas que eu vi abordarem essa questão. Um dos pontos negativos que eu encontrei no livro, que é o mesmo que eu encontrei no livro do Lázaro Ramos, é que ela vê o Estado como um instrumento de combate ao racismo. E eu acho que isso é até contraditório com o próprio livro que ela escreveu, porque logo no começo, na introdução, ela vai falar como, por exemplo, as leis de terras do Império Brasileiro dificultaram a aquisição de terras para pessoas negras, escravos recém-libertos. Então, se o Estado ele tem um histórico de oprimir a população negra, como é que você vai confiar no Estado para fazer essa transição para uma sociedade menos desigual, entendeu? Além do... essa crítica focando só na questão racial, ignorando os problemas que o Estado tem em outros setores, que são muitos, muitos, muitos. Eu vou trazer mais para frente alguns livros anarcocapitalistas para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Mas eu recomendo novamente o canal Anti-Estado aqui no YouTube, que é de um youtuber negro que faz uma crítica ao Estado e fala também de questões raciais. Vocês podem lá conferir, depois me digam o que vocês acharam. E uma coisa também que me incomodou foi ela dizer que a gente tem que olhar para que tenha negros no nosso ambiente de trabalho, que as empresas têm que ter como se fosse um tratamento antirracista para dar mais oportunidades aos negros. Até aí tá. Mas tem uma parte do livro que ela fala, por exemplo, se tem uma vaga de emprego e essa vaga, eles dizem que a pessoa tem que ter tido experiência no exterior, tem que falar não sei quantas línguas, que isso automaticamente exclui a população negra, porque na maioria das vezes a população negra é uma população carente que não vai ter acesso a esse tipo de qualificação para o trabalho. Até aí tá. Mas aí a questão é a seguinte, se a vaga de emprego exige essa qualificação, você vai fazer o quê? Entendeu? Você vai colocar um trabalhador negro ali, ainda que ele não preencha essa qualificação só para você ter diversidade na empresa? Essa parte que me incomodou, entendeu? Eu senti que ficou subentendido isso nessa parte do texto dela e me incomodou. Se você entendeu outra coisa, comenta aqui abaixo. Bom, eu acho que eu falei dos pontos principais do livro. Também não quero que esse vídeo fique com meia hora, porque vocês não assistem. Então, esse foi um resumo, bem um resumo mesmo. De um modo geral, eu gostei do livro. Eu o recomendo, é um livro que dá o que pensar. Mas ficam aqui as minhas ressalvas em relação, principalmente, a essa questão do Estado. Se você conhece livros que falam sobre racismo no Brasil e que apresentam outras propostas que fujam dessa proposta estatal, comenta aqui abaixo, eu quero muito ler. Né? E aquilo de sempre, se você já leu esse livro, comenta aqui abaixo o que você achou, comenta se você ficou curioso para ler. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raíza Félix. Nesse canal eu faço resenhas de livros, de perfume, posto conteúdo de astrologia e às vezes eu dou uma dica de filme ou uma mensagem, alguma outra coisa. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, me ajuda a crescer aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, curte, compartilha e comenta, tá? Porque isso é muito importante para o canal, tudo bem? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo!